Vamos abrir as nossas Bíblias. Gálatas. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Estarei lendo aqui o versículo 10. Estarei lendo na versão NVI. Diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a direção neste momento, Pai, da mensagem, da palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco, use a minha vida como instrumento, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, Pai, em nome de Jesus, que nada venha sair de mim, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas, ó Deus, e que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, Pai, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que todo impedimento, Pai, tudo aquilo que quer nos impedir nesta noite de aprendermos, de ouvirmos a Tua voz, Senhor, que venha cair por terra agora todo mal. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Palavra do Senhor, Deus, que fala a respeito da mensagem, da pregação, né? Paulo, né, aqui nesta carta aos Gálatas, a partir do versículo 6, ele inicia aqui uma advertência, né, aos Gálatas, né, por estar dando ouvidos a outras mensagens, outras pregações, né? E ele começa aqui, a partir do versículo 6, falando: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que ocorre é que naquele tempo, Paulo já instruía ali, né, aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo. Ele já estava instruindo sobre essas falsas pregações, esses falsos mestres, essas pessoas que queriam trazer uma mensagem, mas que não era a mensagem, a verdadeira mensagem de Cristo. E ele já estava instruindo o povo a respeito disso naquele tempo. E hoje, né, nos dias de hoje, não é diferente. Nós temos visto
vários tipos de evangelho aí fora. São vários tipos de pregações, vários tipos de mensagem, vários tipos de ensinamentos, mas que nós que conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor, vemos que não está correto. Quando nós temos esse conhecimento da palavra de Cristo, nós podemos perceber quando a palavra de Deus é distorcida, quando a palavra do Senhor é usada em benefício próprio. E o que acontece nos dias de hoje é que há muita pregação assim. Há muita gente fazendo isso. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, pregando um evangelho que não é o de Cristo. Pregando um evangelho de conveniência. E eu ali, meditando na palavra do Senhor, estudando para trazer, a mensagem esta noite, eu fui procurar o significado desta palavra, conveniência. Característica de conveniente, do que convém. É apropriado ou oportuno ou favorável. Aquilo que pode trazer vantagens para a pessoa que utiliza. Como relacionamento de conveniência. Está sendo bom para você e está sendo bom para mim, então a gente vai ficar desse jeito. Eu uso você, você me usa. É assim. Mas com a palavra do Senhor não é bem desta forma. Com o evangelho de Cristo não é desta forma. Não é desse jeito. Olha só o que diz a palavra. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que tem, de pessoas que se dizem líderes e que pregam esse evangelho que não é evangelho, O próprio Paulo fala, não é evangelho. É outra coisa, mas não é evangelho. Nós podemos perceber nos dias de hoje que tem muitos que só pregam aquilo que é conveniente, aquilo que só massageia o ego das pessoas. Aquilo que as pessoas querem ouvir. Por quê? Que eu falo que as pessoas querem ouvir e as pessoas, e eu vou ser beneficiado com isso. E tem que ter o cuidado, nós temos que ter o cuidado com muitas pregações, com muitos que se dizem líderes. Temos que ter o cuidado de analisar bem aquilo que nós estamos ouvindo. Muitas vezes, nós buscamos pregações na internet, na televisão,
Porque quando estamos em casa, nós nos sentimos às vezes naquela ansiedade de querer ouvir algo de Deus, de querer ouvir uma mensagem do Senhor. E muitas das vezes a gente procura, né, na internet. Nós sabemos que tem muitos homens de Deus, tem muitas coisas boas, tem muitas pregações que vêm de Cristo, que falam a verdade, sim. Nós sabemos que tem, mas também sabemos que tem muitas coisas que estão fora da palavra. Tem muitas coisas que estão fora. E o que nós vemos é que essas pessoas que falam aquilo que as outras querem ouvir, são essas que estão assim, ó, de gente, atrás. Está lotado. Porque elas falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Paulo aqui, né, nessa carta a Timóteo, ele está instruindo Timóteo, né? Timóteo, ele ficou ali incumbido, né, de ficar na cidade de Éfeso. Paulo deixa Timóteo ali naquela cidade para instruir aquele povo ali que havia se convertido, acerca justamente dessas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Na segunda carta aos Timóteos, capítulo 4 também, a partir do versículo 2, diz assim, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantas pessoas, né, a gente vê quando fala a verdade para as pessoas acham ruim? Quando você fala a verdade da palavra, quando você prega a verdadeira palavra para essas pessoas, as pessoas acham ruim. Sabe por quê? Porque estão sendo confrontadas com a verdade. E a verdade, ela é como um tapa na cara, ela dói. E as pessoas, aqui está falando, Paulo está instruindo Timóteo, falando, olha, eles ajuntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Ou seja, vamos colocar aqui alguém que vai falar aquilo que nós queremos ouvir, nós não precisamos, né, desse evangelho total, esse evangelho, essa Bíblia que nos confronta. Nós não precisamos disso, só queremos olhar só a parte boa, né? Vamos olhar somente a parte boa do evangelho, só a parte que nós somos abençoados, só a parte que nós, né, vamos ganhar. E ali ele coloca ali pessoas, eles colocam ali líderes para falar aquilo que eles querem ouvir, massagear os seus egos, né? E nós temos que ter cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de evangelho. Porque são muitas denominações que estão lotadas, são lotadas.
Eu já tive, né, a oportunidade de visitar algumas igrejas. E a gente, quando ouve, né, a palavra de Deus, chega ali o momento da palavra, nós vemos que é algo muito raso. Nós vemos que é algo que não confronta a pessoa, que não constrange. Por quê? A palavra ela precisa constranger a pessoa. A pessoa tem que se sentir constrangido, sim, pela palavra. Ela tem que analisar a vida dela, ela tem que olhar para si e falar: meu Deus, eu estou errado. Eu não estou fazendo certo. Quantos de nós já conversou com pessoas, né? Conversamos com pessoas que se dizem evangélicas, mas quando falamos algo da palavra que ela aprendeu de modo diferente, as pessoas se escandalizam. Ou que às vezes não só aprendeu de forma diferente, mas interpretou da forma que ela quis interpretar e não da forma que tem que ser interpretada. A palavra de Deus, né, ela transforma o homem. O Espírito Santo ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Se a pessoa está cometendo o erro, o Espírito Santo vai tocar nela. Né? É um trabalho conjunto, a palavra junto com o Espírito. Porque ali vem o conhecimento e o Espírito vai trabalhar na vida da pessoa. Mas se a pessoa endurecer o coração, né? Aí não tem o que fazer. Porque a pessoa ela quer fazer aquilo que tem desejo no seu coração. Ela quer fazer aquilo que ela acha que vai ser benéfico para ela. Olha, eu estou lendo aqui, mas não é bem desse jeito. Deus não quer que eu viva infeliz a vida inteira, né? Ele não quer que eu seja infeliz. Deus quer me ver feliz. Jesus, ele prega um evangelho de morte. É de morte, é de morrer para o mundo. Nós temos que morrer para o mundo. Morrer, esquecer tudo desta terra, deste mundo. É isso que Jesus prega. Jesus prega: arrependa-se. Arrependa-se e volte para Cristo, e volte, né, endireita os seus caminhos. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. É claro, né, ele estava ciente que todos nós somos pecadores, somos carne. Ele estava ciente disso. E que nós, na nossa fraqueza, em algum momento nós vamos pecar. Porque nós pecamos toda hora. O que Jesus Cristo quer de nós? É que não venhamos insistir no pecado. Cometer a iniquidade, repetir o erro. É isso que ele não quer de nós. Ele não quer a repetição. Porque é crucificar a Cristo novamente. É colocar Cristo na cruz novamente.
A palavra de Deus, ela não é para agradar, né? Assim como Paulo ele fala ali, né, no versículo 10 de Gálatas 1, não é para agradar. Ele mesmo fala que acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Quando nós estamos evangelizando, nós vamos massagear o ego daquela pessoa ou nós vamos confrontar esta pessoa? A instrução que Jesus Cristo nos dá, a instrução que a palavra nos dá, é que nós temos que falar a verdade, doa o que doer. A pessoa ela tem que se sentir confrontada e constrangida com a palavra de Deus. Nós não buscamos a aprovação de homens. Há o cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós buscamos, mas também há o cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa pregação tem que ser baseada na palavra. A nossa pregação tem que ser a verdade. Paulo ainda diz, se for para agradar pessoas, então não estamos servindo, né, ao verdadeiro, servindo a Cristo verdadeiramente. Quando estamos servindo a Cristo verdadeiramente, é quando vivemos a palavra literalmente, né? Para quem vai pregar a palavra de Deus, para quem vai falar de Deus, não pode temer, não pode ter medo. Não pode ter medo. Tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. E quantas vezes a gente já falou a verdade e as pessoas ficaram magoadinhas com a gente? Né? Quantas vezes? E nós que buscamos a palavra do Senhor, muitas das vezes queremos ouvir uma pregação, ou às vezes vamos em alguma igreja e ouvimos uma pregação. Olha só o exemplo aqui dos bereanos, Atos 17, versículo 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O interesse é nosso. O interesse é nosso. O que Deus quer de nós? É que nós aprendamos cada dia mais e mais a palavra dele. O que ele fala lá em Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É feliz, né, a pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite, que faz a vontade do Senhor, que se desvia do mal. É bem-aventurado. E é um exemplo para nós, para as nossas vidas, essas pessoas, os bereanos. Lá atrás eles já tinham esse hábito de examinar. Será que é verdade mesmo? Será que o que ele está falando está na palavra de Deus? Vamos examinar aquilo que ele falou, vamos
estudar as Escrituras. Temos que ter esse cuidado. E temos que estar, verdadeiramente, nós temos que permanecer na palavra de Cristo, para que nós sejamos verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos estão na palavra do Senhor Jesus. João, aqui em João, no capítulo 8, e o versículo 31, diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecermos na palavra, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Se estivermos fora da palavra, nós não estamos seguindo a Cristo. E aí ele ainda fala: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O cuidado, que nós temos que ter nos dias de hoje, temos que estar atentos, vigilantes. Muitas das vezes, a gente fica recebendo no celular, no WhatsApp, mensagens. Às vezes a gente nem sabe de onde que veio aquela mensagem. Será que não foi um espírita que fez aquilo ali? Será que não foi um macumbeiro que fez aquilo ali? E a gente acha bonito, e a gente vai e passa para outra pessoa. Temos que ter o cuidado, Temos que ter esse cuidado. Que nem tudo, nem tudo vem de Cristo, nem tudo vem da palavra. Tem muitas pessoas, que são lobos em pele de cordeiro. E tem muitas dessas pessoas dentro das igrejas, enganando, querendo tirar o foco, desviando as pessoas do foco. Amém? Deus abençoe a cada um. Que essa palavra, espero que tenha falado com cada um nesta noite, assim como falou ao meu coração.